Mas vamos girar a nossa roda e vamos falar de Antônia Fontinelli, porque pela primeira vez, numa entrevista com Kelly Key, é que ela resolveu abrir o jogo sobre o final do casamento dela com o Jonathan Costa. E já já a gente vai falar de alguns integrantes da Fazenda e o Jonathan Costa tá cotadíssimo. O Jonathan vai pra Fazenda? Pode ir, sim. Pelo menos tá cotado para isso. A gente não sabe se ele vai dizer sim ou não. Eu acho que para a carreira dele era interessante ele dizer sim. Vocês, fazendeiro, é que pode falar. Vale a pena? Eu acho que vale. Então vale legal, sim. Legal. Vamos conferir esse trecho? Tá aí? Vamos soltar? Então vamos lá. Você se separou agora muito no inicinho de Salvatore, assim. Igual com o Samuel, né? Também. Você é sempre mãe solteira, mulher. Pois é. Quando eu casei com o Jonathan, quando eu escolhi o Jonathan para ser meu namorado e em seguida a gente resolveu casar, eu queria me divertir, Kelly. Eu vinha de uma batida muito pesada, muito punk. O Marcos faleceu daquele jeito. Antes do Marcos falecer, ninguém sabe, mas o que eu passei com ele. E não foi o que eu passei só depois que ele descobriu o câncer. Foi antes. Mas isso é um assunto para um outro momento. Eu hei de falar desse assunto. Então, eu vinha de uma batida muito pesada. E aí você casou? Casei com o Querendo John, querendo me divertir. Tanto é que a gente criou essa história do John, o baile. E na minha cabeça eu falava assim... Ele cresceu muito como homem também, né? Graças a Deus, né? Eu fico muito feliz de fazer parte disso, apesar dele achar que não. Ele não deve nada a mim, tudo que ele aprendeu foi com os pais. Ok. Então assim, Kelly, pensei, ele vai rodar o Brasil inteiro, e aí quando for legal eu vou acompanhar, eu vou me divertir junto, Ana. Isso era na minha cabeça. Aí eu engravidei com 42 anos. Aí eu tive que meter o pé no freio. Porque quando você tem 22, você acha que é imortal, né? Você não tá nem aí pra nada. Com 42 você fala, não. Sabe a responsabilidade de ter um filho que você já tinha? Eu vou me preservar, eu vou preservar o meu filho. E eu ouvi muito assim, muito de amigos. De fora as pessoas veem melhor, né? Se você optar por ter esse filho, dê seu casamento por acabado. Falei, então eu opto pelo meu filho. E aí, na medida que eu fui ficando e ele foi indo, né? Eu comecei a ver tudo muito claro e começou a ficar muito difícil. Ele se esforçou muito para fingir que estava tudo bem. E eu percebia isso. E achava louvável esse esforço de um menino de 22 anos. Entendeu? Porque ele não queria. Não era o que ele queria, não era mesmo. Tanto é que ele passou mal, ficou com febre, sofreu. Apesar dos deslizes dele para comigo, que é uma coisa pública e notória, todo mundo sabe, e que eu sei que é influenciado, né, por pessoas muito próximas. Eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando, não vivo de achismo. Ainda assim ele é um cara legal, entendeu, Kelly? Ainda assim ele é um cara legal. Então eu vi que ele estava se esforçando. Você amou o Jonathan? Amei. Mas aí ele me traiu quando ele, numa tentativa, eu sei lá de quê, porque eu não entendo até hoje, dessa história de ter que regularizar a pensão e pedir guarda compartilhada. Porque agora vocês não sei estão o quê, com um processo, né? Pois exatamente. Oficiais de justiça batendo na minha porta, por mais que seja por uma boa causa, segundo ele, é desagradável. Não precisava disso. Então, eu não entendo isso. E as coisas que os advogados dele, né... alegaram. E ele falou assim, eu nem li isso. Porque, cara, aí sim eu chorei. Eu me senti traída. E eu perguntava, por que você fez isso comigo, cara? Que loucura é essa? E a coisa que mais me agrediu, da terceira coisa que estava ali sendo alegado nesse processo e ela é herdeira do Marcos Paulo. Isso estava no processo também. Está lá, tá escrito. A tua cabeça tá, né? Cara, quando eu li aquilo, meu Deus, Kelly, eu falava, eu não mereço isso. Aí, amiga, pra que alegar um negócio desse? Mas eu nem li. Que espécie de advogado você tem, né? Porta de cadeia, são advogados porta de cadeia. Mas ele não pode tirar isso? Ele não pode resolver de uma outra maneira? Eu pedi pra ele, por que eu entrei pro fight de falar, você perdeu uma grande amiga? Porque ele me prometeu que não ia precisar chegar no fórum. Não ia precisar chegar, então, você a acha gente que não ter veio audiência. dele isso? Se você acha que é uma influência aí, forte? Absurda! Absurda. E tem como provar. Que eu falei com ele essa semana. Ele falou assim, a gente ainda vai ser amigo um dia. Eu falei, que Deus te ouça, Jonathan. Que Deus te ouça.
Tá aí, né? Que Deus o ouça realmente, porque essa situação é muito triste. Mas já o Felipe Campos e o Thiago Rocha vão comentar esse depoimento. Pela primeira vez ela está abrindo o jogo, mesmo em relação à separação e o que ela considera uma traição, esse processo por pensão, tá? Já. Bom, e aí, Felipe, o que você acha dessa história? Olha, Sônia, eu acho assim, eu acho que a Antônia, ela infelizmente, ela entrou numa relação... Ok, eu acho que imatura, por mais idade que ela possa ter, uma mulher mais madura, mas eu acho que ela foi imatura na escolha e quando ela se relacionou com o rapaz também. Eu também acredito que ele tenha lá tido as vontades próprias de querer fazer sucesso, de aparecer, enfim, também. E eu só acho uma bobagem a Antônia... Ela ficar envolvida em tantas polêmicas, ao invés que ela tem tanto talento aí para repercutir tanta coisa legal, mas há muito tempo, eu só vejo falando justamente muito só sobre as polêmicas que ela se envolve. Assim, as polêmicas é que foram atrás dela. Que culpa ela tem se as herdeiras do Marcos Paulo não querem que ela receba o que lhe cabe nesse latifúndio? Aí o outro vai, a separação, né, era de comum acordo, não tinha problema, ele viu o menino, tava dando a grana, de repente ele vai, tasca um processo em cima por pensão. O que ela vai fazer? Aí tem o Sheik com a Nicole Balls, mas alguém, aquela coisa toda. Antes do Jonathan. E a gente sabe que existe ou ela ou alguém ligado a ela passa para alguém. Eu acredito que é ela que passe para alguém, porque ninguém fica descobrindo a sua vida à toa se você não tem para quem você informar, principalmente numa mídia, entendeu? Então, eu gosto muito da Antônia, mas eu acho que ela favorece muito só uma pessoa dentro do jornalismo, e eu acho que isso não é legal. Eu acho que existe aí uma vasta, a gente sempre dá oportunidade, e eu acho que não custa nada também, de vez em quando, passar alguma coisinha pra nós. Nossa, mas ela vive falando com a gente, ela já veio aqui no programa, para. Eu acho que a Antônia Fontinelli, de fato, o que o Felipe está falando, eu concordo. Eu acho que ela tinha que deixar um pouco as polêmicas de lado ou não realimentar as polêmicas. Porque, como você falou... O realimentar pode ser. As polêmicas vêm até a gente. Ela não tem culpa das polêmicas. Aí você fala assim, bom, eu tenho duas opções. Ou eu resolvo isso no bastidor, ou eu falo o que eu tenho para falar, e a gente sabe quem é a Antônia Fontinelli. Ela não é garota de recado. Quando ela tem que falar, ela vai lá e fala mesmo. Sincericídio, né? Total. Sincericídio total. Aliás, é a peça que ela está excursionando pelo Brasil, fazendo grande sucesso. Então, eu acho que hoje ser sincericídio demais se paga um preço muito caro. Sim. E a Antônia Fontinelli não precisa pagar esse preço muito caro. Por quê? Talento ela tem de sobra, ela não precisa nessa altura do campeonato provar mais nada para ninguém que é uma boa atriz, porque ela é uma boa atriz de fato. Claro. Só que muitas vezes as pessoas querem que a gente entre naquele furacão. E se a gente der justamente o que essas pessoas querem, aí o furacão fica só em cima de nós. E ele não passa, entendeu? Você entra no meio do furacão. E pro outro só serve como notícia. Exatamente. Né? Absolutamente só isso, mais nada. Então, exatamente. Vale a pena repensar se vale a pena, porque uma mulher como a Antônia Fontinelli, de fibra, de garra, eu vejo como isso, porque ela não tem estampa. Coisas principais serem resolvidas, olha, acho que para. Ela não tem estampa e não tem perfil. Se fosse, por exemplo, uma Val Marchiori enfiada em tudo isso, eu acho incrível. Tem mais a cara, o perfil dela. Mas não é o perfil da Antônia, que é uma mulher culta, que foi casada com um grande diretor. Eu falo, gente, daqui a pouco ela vai parar no pronto-socorro com 250 de batimento, com tanta coisa que está acontecendo na vida dela, né? É verdade. Bom, a gente volta já. Daqui a pouco tem a barata gigante no programa da Ana Maria Braga, todo mundo comentando hoje. E também Pepe, da dupla Pepe e Neném, dizendo que iria pra cama com o Cauã Raymond. E a mulher dela, Thalita, não gostou muito dessa história, não. Já você fica sabendo. Aconteceu no programa do Danilo Gentili. Já você confere, tá?